Olá, professor, tudo bem? Eu e a Ana Carla Milena vamos apresentar hoje o nosso trabalho sobre o termômetro digital. O nosso projeto ele é uma simulação de um sensor de temperatura ambiente simples, no qual o valor vai aparecer em um display LCD. No dia a dia, o termômetro digital físico ele pode ser empregado em indústrias para medir a temperatura de equipamentos ou para medir a temperatura em ambientes que necessitam de uma atenção especial, como no caso de alimentos em restaurantes e supermercados. Alguns componentes que a gente utilizou foi um Arduino Uno, que é essa plaquinha azul, uma placa de ensaio pequena, um display de LCD, um sensor de temperatura e um resistor que a gente colocou no 220. Como o Rafael falou, esse projeto é apenas uma simulação de um termômetro digital. Então, o sensor ele não vai medir de fato qual que é a temperatura ambiente aqui da minha casa, por exemplo. Mas, vamos iniciar a simulação e vocês vão entender. Aqui aparece o termômetro digital, ele fica apenas por um segundo e já some e aparece indicando a temperatura. Se a gente clica em cima desse sensor aqui, que é o sensor de temperatura, a gente vê que aparece um termômetrozinho aqui em cima, que a gente pode manipular as temperaturas. E elas vão desde menos 40 graus Celsius até 124,80 graus Celsius. E a gente consegue simular, qualquer uma das temperaturas entre essas extremas. É apenas isso que ele faz, ele é um sistema bem simples, na verdade, é um projeto bem simples, mas só para mostrar como é o funcionamento de um LCD, e do sensor de temperatura. Aí agora a gente vai mostrar como é que funciona o código. Na primeira linha, aqui, a gente tem a inclusão da biblioteca Liquid Crystal. Ela é importante porque vai permitir que o Arduino controle o display LCD. Depois a gente tem a função Liquid Crystal. Essa função vai criar uma variável do tipo Liquid Crystal, que pode ter qualquer nome, e aqui a gente chamou de LCD. E ela tem uma sintaxe, a sintaxe é: primeiro vem o nome da função, a variável, e logo em seguida vem alguns parâmetros. Para a gente entender esses parâmetros, a gente vai ter que ver aqui que o LCD ele possui alguns pinos, Esse aqui é o pino ground, ou solo em português. Depois aqui a gente tem o VCC, que é de potência, ele está ligado aqui no 5 volts. Depois a gente tem o de contraste. Esse aqui, RS, é Register Select, que é o mesmo que seleção de registro em português. Aqui a gente tem o RW, que é Read and Write, ou seja, leitura e gravação. Aqui é o Enable, E ou EN, que é ativar. Depois a gente tem do D0 ao D7, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 e D7. Depois a gente tem o LED anodo e o LED catódico. Então esses aqui são os pinos do LCD. E a gente tem também os pinos do Arduino, que a gente tem aqui os números, do 0 ao 13. E aí, a gente vai ter que fazer essa relação, então, entre o pino aqui que está ligado no LCD e o pino que está ligado no Arduino. É isso que a gente tem que colocar aqui, Teria que colocar aqui o número que está ligado, aqui do RS, que está ligado lá no Arduino. Então, aqui é o número do Arduino, que corresponde ao pino RS. Se a gente olha aqui, a gente vê que o RS é esse laranjinha. Ele está ligado aqui no 12, Então, aqui eu teria que colocar 12. Aqui o EN é esse aqui, é o Enable. É o amarelinho. Ele está ligado aqui no 11, então eu teria que colocar 11. E assim por diante. Se a gente for olhar aqui, o 4 é o verdinho, ele está ligado no 5. O D5 aqui, ele está ligado no 4 aqui. Então, aqui seria
D4 está ligado no 5, o D5 está ligado no 4, o D6 está ligado no 3 e o D7 está ligado no 2. Só que o que eu fiz? Eu criei variáveis aqui em cima, ó. Isso aqui são variáveis do tipo int e elas são const, ou seja, são constantes. Esse const, ele nada mais é do que um qualificador de variáveis, que ele vai modificar o comportamento das variáveis, fazendo com que ela seja apenas de leitura. O que isso quer dizer? Ela não vai poder ser alterada, mas é uma variável comum, funciona como qualquer outra variável, só que ela só não pode ser alterada. Então, eu criei essas variáveis aqui. Aqui, então, ao invés de eu colocar os números, eu poderia deixar do jeito que estava, né? Ó, RS, que corresponde ao 12, N corresponde ao 11. Isso aqui é só para ficar mais didático mesmo, para a gente entender. Mas eu poderia deixar os números numa boa, que também iria funcionar. Depois aqui a gente tem as variáveis sensor, do tipo int, e carrega o valor a 0. Por quê? Porque esse aqui é o sensor, ó, e ele está ligado, ó, seguindo o fio rosinha, na porta A0 do Arduino. Depois a gente tem as variáveis. Essas aqui vão ser utilizadas na hora de fazer os cálculos, aqui no loop, mas depois a gente explica. Aí aqui a gente tem a função setup. Essa função ela é para iniciar variáveis. Aqui a gente tem o pin mode, né, que passa a variável sensor e a configuração dela, que é input. Depois a gente tem a função begin. Essa função vai inicializar a interface do display, especificando as dimensões dele. Ou seja, aqui a gente tem coluna e linha. Aqui, se a gente olha na configuração do LCD, já mostra, ó, que é 16 por 2. Então, é só colocar aqui 16 colunas e 2 linhas. Depois a gente tem a função setCursor. Essa função ela vai ajustar a posição do cursor, definir a partir de qual posição que a mensagem vai ser mostrada. Ou seja, aqui a gente colocou que é a partir da coluna 1, linha 0. E aí tem o print, que é para imprimir a mensagem. Aqui a mensagem que vai ser impressa vai ser termômetro LCD, e aí vai ter um delay de 1 milissegundo. Então agora eu vou explicar o loop que foi criado para ser feito o cálculo da temperatura. Então, primeiramente, o sensor vai fazer a leitura de um determinado valor, que foi colocado aqui, e em seguida vai ser calculada a tensão com base nesse valor. A tensão ela é calculada com base em uma lógica, não é a mesma fórmula que a gente utiliza na física, por conta que a gente está fazendo no Arduino e tal, então a gente tem que ter uma lógica para isso. Então, o valor que vai ser lido aqui, ele está entre 0 e 23, e ele é uma representação da tensão no pino. A tensão, ela vai ser um valor entre 0 e 5 volts, e ela vai ter uma parte fracionária. Por exemplo, pode ser 2,5 volts, e por assim vai. Então, a gente precisa armazenar ela dentro de um flutuador, que vai ser a variável tensão. E para calcular a temperatura, então, a gente também tem que utilizar de uma lógica, onde a cada 10 mV de alteração do sensor é equivalente a uma mudança de temperatura de 1 grau Celsius. Que também indica que o sensor pode ler temperaturas abaixo de 0 graus. Então, precisa criar um deslocamento para os valores abaixo de 0. Para isso, se a gente medir a tensão, subtrair 5 e multiplicar por 100, a gente vai obter a temperatura exata em graus Celsius, que é o que a gente estava buscando. E essa temperatura também tem que ser armazenada em uma variável de ponto flutuante, que foi criada a variável temperatura. Após isso, na próxima linha, a gente vai limpar a tela e vai posicionar nas linhas, na coluna 16 e linha 2. E vai ser printado a mensagem temperatura, para a gente mostrar a temperatura. O cursor
vai ser direcionado para a coluna 2, linha 1. A gente vai printar a temperatura, que é o valor que foi calculado, né? O final aqui. E vai ser printado, né, impresso, o símbolo de graus, que a gente tem que colocar isso aqui para ser impresso o símbolo de graus. E por último, o Celsius, né? O símbolo de Celsius, ou seja, para ficar a temperatura, por exemplo, 20 graus Celsius. E vai ter um delay de 2.000 segundos para aparecer tudo de novo. Então, eu vou colocar aqui uma simulação para mostrar como tudo está funcionando. Vamos colocar aqui embaixo um valor, 1.000. Então, aqui vai ser mostrado uma temperatura que foi calculada com base naquele valor, 24,71 graus Celsius, que é o que foi impresso e ela está piscando por conta do delay que a gente colocou de 2.000 milissegundos. Então, foi esse o nosso trabalho. A gente mostrou, né, como um sensor de temperatura funcionaria. E é isso. Obrigada.